dos Reis, que diz assim: Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: Meu pai, cavalos, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: Toma o arco e flechas, ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: Retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: Abre a janela para o oriente. Ele o abriu. Disse mais Eliseu: Atira, e ele atirou. Prosseguiu: Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Glória a Deus, aleluia. Meus amados e queridos ouvintes, você que está na sintonia desta rádio, você que está aqui através desse aplicativo, nós estamos com uma palavra de Deus muito importante nesse texto, nesse capítulo, aonde, glória a Deus, tem aqui algumas lições preciosíssimas, a qual podemos aprender, a qual podemos entender, aleluia, algo da parte do Senhor para a nossa vida na tarde de hoje. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui o momento final do ministério profético do profeta Eliseu. Eliseu, aqueles que estudam a Bíblia e ouvem a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, sabe muito bem que Eliseu foi o profeta que foi o sucessor de Elias. Elias, aleluia, foi um dos profetas a qual teve mais destaque em Israel, porque Deus usa o profeta Elias como canal, como instrumento para trazer o povo de Israel de volta para o Senhor. Nos dias de Elias estava havendo um período de grande apostasia, um período de desvio, um período de afastamento do povo de Israel, do povo de Deus, para a idolatria, se entregando à adoração a Baal, a ídolos, a Baal, a Acera, conforme estava acontecendo naqueles dias. E um dos mandamentos determinados por Deus para o seu povo é que o Senhor seu Deus, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. E a ordem divina é: não terás diante de ti imagens de escultura, não terás outros deuses além de mim. E aí a Bíblia diz que agora o povo se apostata, se desvia, começa a se afastar de Deus, a grande maioria daquele povo, através da atitude do rei de Israel daquele período, a saber, Acabe, que casou-se com a mulher ímpia, pecadora, idólatra, chamada Jezabel, e ela trouxe da sua terra para o meio do povo de Deus a idolatria. Naqueles dias, aleluia, o povo ficou com o coração dividido, até que Elias aparece como profeta de Deus e ousa profetizar na direção do Senhor, mas segundo a sua própria palavra. A Bíblia diz que Elias declarou diante do rei Acabe, dizendo: vive o Senhor, perante cuja face estou, que por esses anos não vai cair nem orvalho nem chuva, segundo a sua própria palavra, segundo a minha palavra. Ele ali na direção de Deus profetiza, e a Bíblia diz que o céu fechou e não choveu por 3 anos e meio.
Porém, a Bíblia diz que quando chega o tempo de, aleluia, dele se apresentar novamente e profetizar e pregar a palavra e trazer o povo de volta para Deus depois de um período de grande escassez, a Bíblia diz que ele aparece, ele se apresenta e ali ele faz um desafio no Monte Carmelo, naquele monte a qual ele faz o desafio para ser ali demonstrado quem era o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que quando esse desafio foi feito, a Bíblia diz que Elias ali, aleluia, ele chega ao ponto de zombar dos profetas de Baal, porque o desafio foi o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. Porém, Baal tinha perna, tinha braço, tinha corpo, tinha estrutura, porém era apenas uma imagem, não falava, não via, não ouvia e não respondeu aos profetas de Baal, não respondeu àqueles que estavam ali clamando a ele, aos seus profetas e sacerdotes. Ele não respondeu, porque é um Deus vão. E a Bíblia diz que Elias zombou deles, dizendo: olha, ora mais alto, grita mais alto, quem sabe ele está dormindo. E ali ele chegou ao ponto de zombar daqueles profetas. Mas a Bíblia Sagrada revela que após esse período, ele, por alguns instantes, reúne o povo e diz: olha, é o seguinte, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve-o, mas se Yahvé ou Jeová é Deus, então serve ao Senhor. E a Bíblia diz que ali Elias, ele consertou o altar de Deus que estava em ruína. Ele conserta aquele altar. E a palavra de Deus para alguém que está nesta tarde ouvindo a palavra de Deus aqui, você está entendendo, é o momento de consertar o altar que está em ruína, o altar que foi abandonado. O altar, e o que é um altar? Representa o ponto de contato da pessoa com o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel havia quebrado, ou seja, os altares de Deus estavam destruídos. Os altares do Senhor haviam sido abandonados. E alguém, você que ouve a palavra de Deus, que tenha deixado o altar do Senhor, abandonou, aleluia, o seu contato, a sua intimidade, o relacionamento com Deus, é hora de consertar o altar, é hora de colocar novamente a vida em ordem perante o Senhor. Glórias a Deus, assim como Elias ali ele fez diante daquele povo. Ele conserta o altar. Após Elias consertar o altar, ele coloca então o sacrifício sobre a lenha que estava naquele altar. Ao ele consertar a lenha e colocar o sacrifício sobre a lenha daquele altar, a Bíblia diz que ele, aleluia, manda jogar água sobre a lenha e em volta do altar. Escuta, você que está ouvindo a palavra de Deus, você sabe que quando alguém quer acender o fogo em uma fogueira, geralmente uma pessoa começa a procurar o que? Graveto seco ou lenha seca. Mas aqui o profeta Elias, aleluia, ele estava tão convicto de que Deus haveria de respondê-lo, que ele ordena para que a lenha fosse encharcada. Ele mandou jogar alguns baldes de água sobre aquela lenha, jogar água em volta daquele altar, no rego em volta. E a Bíblia Sagrada diz que após isso acontecer, Elias ele ora ao Senhor. E quando Elias ora a Deus naquela ocasião, a Bíblia Sagrada revela que Deus ele responde, porque do céu desceu fogo, consumiu o holocausto, secou, lambeu toda a água e consumiu aquele sacrifício. Quando o povo viu o Senhor derramando ou mandando fogo do céu,
respondendo à oração de um homem. Então o povo, o coração se inclina, se rende perante o Senhor, e todos começam a declarar uma palavra dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ali ele estava, glória a Deus, imediatamente reconhecendo que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E aí o coração do povo começa a se voltar para Deus novamente. Você que ouve a palavra de Deus, talvez ao longo, com o passar do tempo, por conta das influências, por conta de pessoas ou de situações, de meios que te influenciaram, você acabou se distanciando do Senhor, você acabou se afastando do Senhor e da sua palavra. Mas nessa tarde, glória a Deus, Deus me traz aqui para trazer essa palavra para o teu coração. É hora de reconciliar, é hora de se voltar para Deus, para esse Deus fiel, o Deus que responde a oração dos seus servos, o Deus que responde a oração daqueles que o clamam. Mas é necessário, como esta palavra está dizendo, consertar o altar, colocar o altar em ordem. Glória a Deus, a vida em ordem diante de Deus, e pode ter certeza que o Senhor, Ele há de atender as orações do seu povo. A Bíblia diz que agora o povo começa a se voltar para Deus, o tempo passa, Elias acaba, glória a Deus, terminando o seu ministério, em um período onde estava acontecendo um momento de encerramento, ou um agir de Deus, um movimento para acabar com a idolatria em Israel. Primeiro, através da escassez, porque a escassez não foi de todo ruim. Veio também o que a Bíblia mostra aqui como a espada. Os profetas de Baal foram mortos, toda a casa de Acabe, todos morreram. Glória a Deus, por conta de estar promovendo a idolatria. Morreu Acabe, morreu Jezabel, morreu os filhos de Acabe. E aqui nós vamos perceber que todo aquele que provoca rebelião contra Deus, rebelião contra o Senhor, rebelião contra a palavra de Deus, o fim dessa pessoa não vai ser um fim bom. Glórias a Deus. Olha o que aconteceu com Acabe, ele acabou morrendo, né? Através de que? Ele recebeu uma flecha, ele foi atingido por uma flecha e acabou morrendo. Jezabel caiu, ou foi lançada de uma janela, e quando ela morreu, ela não teve um enterro digno, porque vieram feras e comeram as carnes de Jezabel, de tão terrível que foi a morte dela, por conta de ela ter promovido a idolatria, a prostituição, promovido o pecado naquela nação, e o desvio levou pessoas a se desviar. Ela não apenas era uma desviada ou uma pessoa idólatra, mas ela levou muita gente para o mau caminho. Então o juízo sobre ela foi um juízo terrível. E por fim, veio também juízo sobre aqueles que trilharam o caminho da idolatria e não se arrependeram. Então nós temos aqui uma palavra de Deus que mostra um cenário, glória a Deus, aonde a espada atingiu aquele lugar por conta do pecado. Então a idolatria traz escassez, a idolatria traz espada, a idolatria traz grandes sofrimentos sobre um povo e sobre uma nação. É importante fazer uma ressalva acerca do Brasil, uma observação. Glórias a Deus, tudo que a nação brasileira mais precisa, o povo do Brasil, as famílias, mais necessita é trilhar o caminho do arrependimento, começar a observar na própria vida o que não está agradando a Deus. Estamos vivendo uma época onde é encontrado muitos culpados, né? Vivemos buscando culpados para os desafios, para as dificuldades. Glória a Deus, os governantes são apontados como culpados, e muitas pessoas, principalmente das autoridades,
Mas toda a nação, começando pelas autoridades, precisa se arrepender, precisa buscar ao Senhor, conforme está na palavra de Deus no livro de 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, diz o Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma necessidade do povo, daqueles que chamam o nome de Deus, que diz que crê em Deus, que confia no Senhor. É necessário aqueles que estão dentro dos templos, das igrejas, aqueles que têm fé, glória a Deus, se arrepender, se voltar para o Senhor, aleluia, de todo o seu coração, voltar o seu coração para Deus, porque estamos vivendo uma época de grandes pecados, mas não tem valorizado a palavra de Deus, está faltando temor do Senhor, e Deus chama as nações, o povo, aleluia, o Brasil, o povo de Campinas, as famílias, para se arrependerem, para se voltar para o Senhor, conforme aconteceu aqui nos dias de Elias. A Bíblia Sagrada revela que, por conta também da idolatria, começou a haver uma diminuição dos limites. O povo de Deus começou a perder território, começou a perder limites. A Bíblia mostra aqui que, aleluia, os termos de Israel começou a ser diminuídos, e o pecado faz isso, a iniquidade de uma nação faz isso, a idolatria faz isso, faz as pessoas começarem a ter percas, elas nem mesmo imaginam que esse é o motivo, mas a Bíblia mostra que a idolatria, a iniquidade é a desgraça dos povos, e começa a haver uma diminuição de limites, uma perca de limites, uma perca de território, começa a ter percas naquele lugar, por causa do pecado, por causa da idolatria. Glórias a Deus, e foi isso que estava acontecendo. Por isso que há uma necessidade de, quando o homem, quando uma família, quando um povo entende essas verdades bíblicas, glória a Deus, ter uma postura, ter uma reação quanto a elas, e começar a buscar ao Senhor. Glórias a Deus. Mas é verdade que a idolatria e o pecado da idolatria traz tudo isso, traz essas consequências, mas o arrependimento traz alguns benefícios. Eu quero falar sobre isso agora. O arrependimento traz alguns benefícios. Redobre agora a sua atenção, eu quero falar sobre os benefícios do arrependimento. Olha só que coisa boa que o arrependimento vai trazer na vida daqueles que se arrependem. Olhando para a palavra de Deus nesse contexto bíblico, nós vamos aprender que o arrependimento, glória a Deus, acaba ou traz fim à escassez. Se a idolatria e o pecado traz escassez, o arrependimento coloca fim à escassez. A Bíblia diz que quando Elias ele acabou de orar e o fogo desceu do céu e o coração do povo começou a se voltar para Deus, começou a se voltar para o Senhor com todo o seu coração, dizendo que só o Senhor era Deus, a Bíblia diz que então Elias orou e ele disse para Acabe: aparelha o teu carro, você vai ter um sinal de que Deus é Deus, do poder de Deus, da operação divina e do fim da escassez. Ele disse: aparelha o teu carro, porque eu ouço o ruído de abundante chuva.
E o que isso quer trazer para nós, revela para nós? Foi 3 anos e meio sem chover. Foi 3 anos e meio sem cair orvalho ou chuva. Imagina como que estava, glória a Deus, as florestas, as plantações. Imagina os animais, o que estava acontecendo com os animais, sem água, nem orvalho nem chuva caindo, ou seja, a morte estava imperando. Mas agora com o arrependimento, o que começa a haver naquele lugar? Glórias a Deus. O que começa a haver? Começa a haver o retorno da chuva, a restituição da chuva. Começa a chover naquela terra, começa a regar a terra, aleluia, e a semente, dando assim semente para o semeador e pão para aquele que ia comer. Quer dizer, a abundância começa a voltar. Por quê? Porque começou a haver arrependimento. Os corações começaram a se voltar para o Senhor. E você que está ouvindo nessa tarde a palavra de Deus, talvez você esteja vivendo um tempo de tantas percas, de tanta escassez na sua vida, na sua família. Essa tarde Deus está, aleluia, falando contigo através dessa palavra. Aleluia, através do arrependimento vem um novo tempo de Deus na sua vida. O Senhor diz assim na sua palavra: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Por quê? Porque está havendo arrependimento. Então um novo tempo começa a chegar. Os corações agora estão se voltando para o Senhor. Então um novo tempo começa a fluir. Glórias a Deus. Aleluia. Mesmo que você olhe para a sua direita, a sua esquerda, você não esteja vendo nada, mas através desse arrependimento, de um retorno de todo o coração para o Senhor, glórias a Deus, então você vai começar a ver o agir de Deus na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus nos mostra lá no livro do profeta Jeremias da seguinte maneira, capítulo 29: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. O segundo benefício do arrependimento, glória a Deus, algumas coisas começam a acontecer. A Bíblia mostra que vem um ministério de milagres, glória a Deus, através do profeta Eliseu. Grandes milagres começam a acontecer, mais ainda do que no ministério de Elias. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Deus começa a usar o profeta Eliseu com grandes obras, com curas, com multiplicação, com prosperidade. Muitas coisas começam a mudar quando há o arrependimento no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Em terceiro lugar, para encerrarmos aqui, nós lemos um texto, já enfatizamos aqui que os limites de Israel estavam sendo reduzidos por conta de quê? Por conta da idolatria. Porém, a Bíblia mostra, no capítulo que nós lemos, capítulo 13 de 2 Reis, olha que revelação forte nessa palavra. A Bíblia diz que o rei de Israel, Jeoás, ele foi visitar o profeta Eliseu, avançado em idades, com uma enfermidade. A Bíblia diz que ele iria morrer dessa enfermidade. Interessante aqui que está um profeta de Deus, irmã Vanessa, irmã Bruna, irmã Josiane, um profeta de Deus que curou pessoas, que curou o leproso, que fez milagres, agora estava enfermo, e a Bíblia diz que ele ia morrer dessa enfermidade. Logo nós podemos entender, através dessa palavra, pastor, ele não poderia ser curado? Sim, ele poderia ser curado. Glória a Deus, Deus tinha poder para curar ele, aquele que curou todas as pessoas. Porém, eu creio aqui que estava chegando já o momento final da jornada do profeta Eliseu. E quando está chegando o momento de o ministério de uma pessoa findar,
uma enfermidade, uma situação é apenas um meio para ele, glória a Deus, partir para a eternidade. Porque ele, na verdade, no físico ele estava doente, mas no interior dele ele estava com saúde. A saúde dele era perfeita. Observe essa palavra. Esse homem aqui foi visitar o profeta Eliseu. Quando ele chega lá para visitar o profeta e se lamentar pelo profeta, o profeta é que libera uma palavra de vitória para ele. Você já percebeu que tem momentos que, glória a Deus, uma pessoa está numa situação de limitação e de repente ele libera uma palavra de vitória para a tua vida e a sua vida muda e o quadro muda e você fala, mas essa pessoa, a situação dela não está como a minha, ou seja, ele está até numa situação pior do que eu e agora ele está liberando uma palavra de vitória para mim. Então observe essa situação. Aqui o profeta Eliseu, doente, libera uma palavra de vitória. Quando ele libera essa palavra de vitória, dizendo, olha, através dessa flecha, dessa atitude, representa a flecha da vitória do Senhor contra o Ciro, e você ferirá eles, ou vai ter vitória até os consumir. Então ele libera aqui uma palavra de vitória estando doente, estando enfermo. Glórias a Deus. A segunda lição que eu posso aprender aqui é que a terceira lição, através do arrependimento, vem então na vida desse rei, que estava vivendo o reino de Israel um período de grandes percas, diminuição de limite. Contra quem, irmão? Os Círios é que estava atacando Israel por todos os lados e por isso que eles estavam tendo os seus limites diminuídos. Agora o profeta de Deus, ao liberar essa palavra, está liberando uma palavra de vitória e de grande oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de conquista, de restauração dos limites a qual o povo de Deus estava a perder. Porém, a Bíblia diz que o profeta Eliseu declara para aquele rei dizendo, olha, abre a janela, atira flechas contra a terra quantas vezes puder. É uma palavra que era para ele atirar flechas, a quantidade que ele conseguisse. E a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que esse rei, ele vai e atira a flecha. Ele atira uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez que ele atirou a flecha, ele parou, ele falou, tá bom, e guardou. A Bíblia diz que nesse momento o profeta de Deus ficou irado com ele. E por que ele ficou irado com o rei, indignado com o rei? Porque era para aquele rei ter atirado flechas pelo menos 5 ou 6 vezes. 5 ou 6 vezes seria a quantidade, glória a Deus, ali profética para que ele pudesse alcançar vitória. E preste atenção, eu estava enfatizando que nós iríamos falar sobre obediência profética. Aquelas flechas sendo lançadas contra a terra representava nessa palavra aqui vitória desse povo, ou seja, desse rei aqui da nação contra os inimigos. Quantas vezes você ouve uma palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e quando você ouve essa palavra, você fala, eu vou fazer isso mesmo? Se a unção de Deus está sobre esse homem, como estava sobre a vida de Eliseu, glória a Deus, então a palavra que sai da boca desse homem de Deus, ela não é uma palavra vazia.
É importante obedecer da mesma forma que ele está declarando. Por quê? Porque a unção estando sobre ele, através daquela palavra liberada, e você obedecendo essa palavra, isso vai ser o fator de um grande milagre, de uma grande vitória de Deus na sua vida. Mesmo se no aspecto natural, no aspecto físico, você esteja olhando assim, dizendo: olha, a circunstância não nos permite. As condições naturais estão dizendo que não é possível termos vitória em meio a essa batalha, em meio a essa luta que nós estamos enfrentando. Então a Bíblia Sagrada há de nos mostrar que o profeta fica indignado porque ele lança flechas 3 vezes. Porém a palavra liberada é: você vai vencer, vai derrotar os seus inimigos, vai até os consumir, quer dizer, a vitória vai ser completa. Porém, quando ele lança a flecha somente 3 vezes, a Bíblia diz que o profeta de Deus declarou dizendo: olha, você poderia vencê-los completamente, porém só ferirás durante 3 vezes. Por quê? Você não teve uma obediência completa, você não se esforçou o suficiente, você não fez com todas as suas forças, não deu o seu melhor naquilo que você foi orientado. E qual é a lição que nós podemos aprender aqui? É que quando há arrependimento, glória a Deus, então começa a haver restituição. E uma das coisas que vem é um tempo de oportunidade. Aqui esse rei tinha a oportunidade de ter uma vitória completa, de ter todos os termos de Israel que havia sido perdido, reconquistado no seu tempo. Porém, por ele não fazer tudo o que deveria fazer, na proporção que ele deveria ter lançado aquelas flechas, então a vitória dele foi parcial. O que eu quero lhe dizer é que quando você obedece a Deus, ou a palavra profética de uma maneira completa, então você vai ter uma vitória completa. Quando você, aleluia, diante da palavra de Deus, você decide obedecê-la completamente, você decide se esforçar, se colocar na presença de Deus de uma maneira mais plena, então com certeza os seus resultados serão plenos. Porém, se for parcial, você vai ter algumas coisas de uma maneira parcial. E o que nós podemos aprender, e aqui eu quero encerrar, é que Deus tem plenitude para mim, é que Deus tem plenitude para você, é que Deus tem algo glorioso, algo grande para fazer na sua vida, na sua casa. Mas é necessário obedecer e dar ouvido à palavra de Deus completamente e se esforçar e fazer o seu melhor. Tem muitas vezes alguém recebe uma orientação de Deus, mas a pessoa não se esforça, não faz o melhor, não luta com todas as forças, e acaba muitas vezes depois reclamando disso, reclamando e dizendo: eu queria ter tido uma vitória completa, mas eu não lutei com todas as minhas forças, eu não fiz o melhor. E nessa oportunidade, Deus vem falar contigo, comigo, com cada um que está ouvindo essa palavra, para que nós venhamos obedecer a palavra dele, a palavra profética, a profecia bíblica, a profecia também aquela palavra do homem de Deus, que Deus está falando especificamente com você. Você sabe na causa, em qual situação mas de uma maneira total, de uma maneira completa. Se entregar à vontade de Deus sem reserva, se entregar para fazer o que Deus quer de uma maneira mais plena. Isso é o que o Senhor está falando conosco na tarde de hoje. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. O nosso tempo findou aqui, nós vamos ouvir parte aqui de um louvor e já voltamos nesse momento, aleluia, com momento de oração em nome de Jesus.